gente se separar. Você vai para um lado, eu vou para outro, porque nós somos parentes. Está lá no capítulo 13 de Gênesis. E não é bom que a gente fique brigando, não. E Abraão, já tio dele, manda que ele escolhesse a terra. E ele escolhe Sodoma e Gomorra. E quando você vê no final do texto de capítulo 13 de Gênesis, vai dizer que aquela terra era uma terra de pecadores, de homens maus. Mas a campina era verde, era bonita. Ele olhou e falou: olha, aqui tem muito pasto para o meu gado, porque ele criava gado. E ele vai para lá. E Abraão ficou com a terra que eu conheci em fevereiro. Lá só tem montanha, pedra e boa parte de água salgada. Mas Deus aparece a ele e lhe faz promessa, e ele prosperou naquele lugar. A nossa mensagem nesta noite vai falar de uma família que não é referência, mas que vai nos ensinar muita coisa. Eu tenho certeza absoluta que Deus, como já tem falado comigo quando eu preparava esta palavra, Deus vai falar ao seu coração. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, Deus tem uma palavra para o seu coração. Oremos nessa noite mais uma vez. Deus e Pai, como é bom, Senhor, poder estar na Tua casa para nós aprendermos a Tua palavra. Como é bom, ó Deus, nós estarmos juntos para podermos meditar naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida nesta noite. Que eu possa, Deus, transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor tem colocado de forma clara, objetiva, e que saiamos daqui hoje entendendo, ó Deus, que nós precisamos ser uma família segundo o Seu coração. Tenha misericórdia de mim, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Eu já tenho dito aqui, nesses últimas semanas, que não existe família perfeita, né? Todas as famílias têm os seus problemas. É claro que algumas famílias conseguem ser um pouco mais ajustadas do que outras, mas também elas têm os seus problemas. Em todas as famílias, a discussão, a crise financeira, há momento em que a rebeldia opera no meio dos nossos filhos, né? Há famílias que o pai, muitas vezes, ele, por não vigiar, arruma outra família. Da mesma forma, as mulheres, quando não vigia, peca, destrói a família. E essa é, de verdade, o grande interesse do nosso inimigo, de nossas almas. A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. E essas hostes infernais da maldade não perdem tempo, de forma nenhuma. Como nós ministramos aqui na última semana, qualquer brecha que nós abrimos, esta seta maligna que é Satanás, vai tentar destruir as nossas famílias. Quando não há entendimento, quando não há perdão, quando não há desejo de se acertar, é um prato muito grande para que o inimigo possa destruir as nossas famílias, não é? Ainda que a família de Ló não sirva como referência para nós, não serve, mas ela vai nos ensinar algumas lições. Por quê? Talvez você já escutou. É bom a gente aprender com o erro dos outros, não é? Não é que é bom. É que quando você conheceu alguém que cometeu um erro, você fala: pera um pouquinho, aquela pessoa que eu conheci, aquela minha família errou aqui, eu não posso errar aqui. Eu não posso fazer igual a ela. Então hoje, eu estou tomando como exemplo uma família que não é referência. Mas os erros desta família vai nos levar a pensar sobre as nossas famílias. O erro dessa família de Ló vai trazer a nós memórias de algo que muitas vezes nós estamos quase já errando, não é? Mas Deus hoje colocou esta palavra no meu coração para te alertar. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, independente de você ser obreiro ou não, Deus nesta noite quer falar comigo e com você pela sua palavra. Quantos crentes digam amém? Glorificado seja o nome do Senhor. O desejo de toda a família, eu estou falando da família cristã, da família que teve encontro com o Senhor Jesus, da família que um dia desceu às águas batismais,
da família que um dia o Senhor selou com o seu Espírito Santo, da família que traz os filhos para a igreja, da família que quer estar reunida na mesa todos os dias. É com esta família que eu estou me dirigindo hoje. E essa família que quer ser unida, ela sempre deseja, como eu desejo, você deseja, que a sua família seja uma família segundo o coração de Deus. Família segundo o coração de Deus. Eu quero crer que os pais que aqui estão, as mães, os filhos, desejam isso no seu coração. Gostaria muito que sua família fosse uma família segundo o coração de Deus. Como é que é, pastor, ser uma família segundo o coração de Deus? É simples. É você obedecer a palavra de Deus. Quando uma família obedece a palavra de Deus, quando uma família tem entendimento de que ela precisa viver debaixo da obediência, ela é uma família segundo o coração de Deus. É simples, não existe, não é mesmo? Nenhuma fórmula mágica para você ser uma família segundo o coração de Deus. A família segundo o coração de Deus é a família que nós ministramos aqui algumas semanas atrás, que era Jó. Não é? Jó, sim, aquela família era uma família segundo o coração de Deus. Mas pastor, aconteceu aquilo, tudo aconteceu. Mas vê lá o final do capítulo, do livro, que você vai ver o que Deus faz ao final da vida de Jó. Por quê? Jó se preocupava com seus filhos. Jó, ele ficava preocupado quando seus filhos saíam para alguma festa. Quando os filhos chegavam, ele oferecia sacrifício ao Senhor, dizendo, quem sabe meus filhos possam ter pecado. Ele não dizia, meus filhos pecaram, quem sabe, então, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor pelos pecados que os meus filhos possam ter cometido. Ou seja, a preocupação de Jó era que seus filhos de verdade fossem santos. Quando Abraão, ele já velho na sua idade, o Senhor lhe promete um filho. Depois daquele milagre, o filho nasce. E uma coisa que me chama a atenção na vida de Abraão, Isaac cresceu, era um moço bonito, robusto, mas Abraão tinha uma preocupação: eu não quero que meu filho case com mulheres que não sejam mulheres tementes a Deus. Você lembra dessa passagem? E ele então pega o seu senhor, aquele homem que cuidava das suas coisas, coloca a sua mão sobre a sua coxa e faz um juramento: você vai prometer para mim que você vai buscar uma moça para casar com meu filho que seja da nossa descendência, que seja uma moça que tema ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O que é isto? Uma família segundo o coração de Deus. É a preocupação de não permitir que os nossos filhos casem com qualquer moça, com qualquer moço. Pastor, o que é qualquer moço, qualquer moça? É simples. Irmão, se você criou seu filho no temor do Senhor, se você criou a sua filha no temor do Senhor, ore a Deus para que seu filho case com uma moça que também tema ao Senhor. Ore para que Deus prepare um moço que tema ao Senhor e possa casar com a sua filha. Sabe por quê? Pode ter convicção de uma coisa: não haverá problema entre esse casal. Não, problema vai ter, como toda a família que eu disse no início. Mas quando nós temos uma esposa, quando você tem um marido, quando você tem pais que servem a Deus, as coisas se tornam mais fáceis. É mais fácil para desatar o nó. É mais fácil para abrir o cadeado. É mais fácil passar por cima das montanhas. Quando a família, ela serve a Deus junto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem não quer ser uma família segundo o coração de Deus? Todos nós. Então vamos lá. Para que eu possa ser uma família segundo o coração de Deus, primeira coisa, decida não viver os valores corrompidos da sociedade moderna. Primeira coisa. Você quer ser uma família segundo o coração de Deus? Quero. Não viva os valores corrompidos da sociedade que nós vivemos. Nós não podemos viver segundo o curso deste mundo. Nós não podemos nos equiparar a este mundo tenebroso que caminha com passos largos para o inferno. Não, de forma nenhuma. A família de Ló
não foi uma família segundo o coração de Deus, porque tinha dentro de casa um sacerdote corrompido pela influência do mundo que vivia. Quem? Ló. Ló, ele conhecia quem era Sodoma e Gomorra, mas eu vou para lá. Por quê? Ele pensou na relva verde. Ele pensou em criar mais gado do que Abraão. Ele pensou em faturar mais. Ele estava, de verdade, segundo o coração dele, não aquilo que Deus queria. Ele, pelo correto, deveria dizer o seguinte: meu tio Abraão, Deus me livre. Não, o Senhor é que vai escolher. É o Senhor que vai dizer para onde o Senhor quer ir. Se o Senhor falar que o Senhor vai para lá, eu vou para cá. Se o Senhor falar que o Senhor vai para lá, eu vou para lá. É o Senhor que escolhe. Vocês estão entendendo onde começou o erro? O erro começa porque ele, Ló, era sobrinho e ele não entendeu que ele precisava prestar continência para o tio. O que isto me ensina? Filho, entenda que você tem que ser obediente a pai e mãe. Mulher, como nós temos aprendido aqui, seja submissa ao Senhor, conforme aquilo que nós ministramos aqui. Marido, ame a sua esposa e alegre o coração da sua esposa, como nós temos ensinado aqui. Mas Ló já começa todo errado. E ele vai para uma cidade que era Sodoma e Gomorra. E é interessante, igreja, se você tiver curiosidade sobre Sodoma e Gomorra, tá? Olha só o que diz aqui o versículo 13, do capítulo 13 de Gênesis. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha para onde que Ló enfiou a sua carriola. Olha onde ele foi. Ou seja, ele não estava nem aí com os valores corrompidos daquele povo. Eu vou para lá, eu vou. E foi. É interessante que Deus aparece a Abraão e fala assim: Abraão, o negócio é o seguinte, o negócio lá está feio, eu vou destruir aquilo. Não, Deus não faz isso não. Não, vou destruir. Não, e se tiver tanto justo lá, se tiver tanto justo eu não destruo. Abraão vai lá e procura, não tinha. Aí Abraão foi baixando o número, né? E se tiver pelo menos um, não tem. Então vou destruir. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir. Agora, olha só. Quando Abraão, presta atenção nisso, pai. Quando Abraão fala com Ló, o versículo 19 e 14 diz assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. O que isto me ensina? Como é que é? As duas moças estavam noiva, prometida para casamento. Aí Ló, quando recebe a notícia do tio Abraão, que Deus vai destruir aquele lugar, chama os dois futuros genros e fala: gente, nós temos que zarpar daqui. Por quê? Porque Deus vai destruir. O que aconteceu com os camaradas? Começaram a zombar de Ló. Por que zombaram de Ló, igreja? Por uma coisa simples. Porque Ló não dava testemunho de sacerdote dentro de casa. Ló não tinha confiança nem do genro deles. Você entendeu? Entendeu, pai? Você que é o sacerdote dentro da sua casa, será que os seus genros, seus filhos vão zombar de você quando você falar: nós temos que dobrar o joelho para orar? Orar? Orar para quê? É isso? Nunca viu o senhor orando, pai? O senhor nunca orou por nada? Vai pedir para orar agora? Você está entendendo? Aonde é que Ló está me ensinando aqui? Os seus genros zombaram dele. Ele não tinha confiança nem do genro que estavam prontos para casar com as filhas dele. A dureza de coração do genro de Ló está bem clara no fato de que não terem feito nenhum caso das exortações de Ló por uma razão simples. Ló não tinha credibilidade. Ló não dava testemunho de sacerdote dentro da casa dele. Se não dá, por que eu vou acreditar nesse velho? Por quê? Não vou acreditar não. Eu já contei aqui, vou contar para você que se você não estava aqui. Um dia começou a sumir dinheiro dentro da minha casa. Eu falei: eu conheço a minha mulher e meus filhos. Chamei todo mundo e falei: gente, está sumindo dinheiro aqui. Ih, pai, sério? Vamos orar. Foi assim que nós fizemos? Foram para um dos quartos da casa e oramos. Deus,
está acontecendo isso, dá um jeito. Tá bom. E nós tínhamos uma pessoa dentro de casa que era amada por todos nós, uma empregada que nós tínhamos, amada, meus filhos amavam, aparentemente ela amava a todos nós e tratava meus filhos de uma forma maravilhosa. Eu já disse aqui que quando o seu filho é bem tratado por alguém, você ama essa pessoa. E nós amávamos aquela pessoa. Um certo dia, estou chegando em casa, depois da igreja aqui, depois das 5 horas da tarde, e o telefone toca, peguei, era essa pessoa dizendo, Sr. Ismael, a minha bolsa, acho que eu esqueci aí, o senhor não quer dar uma olhadinha? Deve estar em cima da máquina de lavar, que eu olhei assim, é uma vermelha? É ela mesma. Ah, está aqui, graças a Deus. Quando eu, nem pus a mão na bolsa, quando eu estou voltando para o quarto, que eu ia tomar um banho, que eu tinha que voltar para a igreja, o Espírito Santo fala para mim, abre a bolsa dela. Abre a bolsa dela. E Jesus amado, eu não faço isso nem com a bolsa da minha mulher. Para me botar a mão na bolsa da minha esposa, eu peço para ela, posso abrir a tua bolsa? Eu não lembro aqui na minha cabeça quantas vezes eu pedi para abrir a bolsa dela. Não lembro. Não lembro quantas vezes na minha vida, em 42 anos de casado, quantas vezes eu pedi para abrir a bolsa dela. Aí o Espírito Santo falou, abre a bolsa. E eu fiquei assim, abre a bolsa. Irmão, quando você é sacerdote, Deus fala com você. Quando você busca Deus, Deus fala com você. Eu fui lá, peguei a bolsa, naqueles dias nós estávamos nos preparando para viajar para os Estados Unidos, na casa do meu filho. Nós estávamos se preparando para viajar e eu tinha comprado uns dólares. E quando eu abro a bolsa da mulher, está lá 200 ou 300 dólares. Eu falei, Jesus, a mulher acho que vai para os Estados Unidos também. Vai. Né? Acho que ela vai servir aos meus filhos lá. Só que quando você compra, você tem a relação da numeração dos dólares que você compra. Fui lá, peguei, olha a relação, eram os meus dólares. Por que eu estou contando isso? Porque eu chamei a minha esposa, que aqui está, junto com os meus filhos, e falei, nós vamos orar agora. Se eu não tivesse credibilidade, meus filhos iam dizer assim, pai, o senhor está louco, o senhor está pensando que o dinheiro está sumindo, o senhor está maluco, vamos orar para quê? Não, mas nós, mesma hora nós oramos e Deus deu a resposta. Ló não tinha credibilidade dentro da sua casa. Irmão, nosso testemunho precisa ter credibilidade. Ló estava envolvido de verdade, corrompido com aquela sociedade pecadora. Você é pai, você é sacerdote, você é mãe, em nome de Jesus. Não se envolva com gente que não adore a Deus. Não se envolva com gente que não tenha nada para te dar. Nós precisamos apartar de nós gente que não quer saber de Deus, porque eu quero acreditar que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, e as pessoas que estão à sua volta sabem quem você é, e você com certeza já tem falado de Jesus, mas se a pessoa é zombadora, se a pessoa é aquela pessoa que em vez de carregar você para o caminho, quer te tirar, se aparte desse tipo de gente. A Bíblia diz isto, com muita clareza no livro de Eclesiastes. Temos que se apartar. Ló, não. Ele estava comprometido com os valores corrompidos daquela sociedade em que ele vivia. Quando ele faz uma afirmação, ninguém acreditou. O genro falou, o senhor está ficando velho, o senhor está maluco. Ele permitiu ser moldado pelo ambiente, ao invés de mudar o ambiente. Irmão, nós somos luz. A Bíblia diz que quando a luz chega nas trevas, as trevas são dissipadas. Onde estão as luzes que estão aqui nessa noite? Entenda que você tem que ser luz. Quando você chegar, quando você abrir a sua boca, alguma coisa tem que acontecer, porque você serve e serva do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu aprendo aqui com essa família? Eu aprendo que eu não posso viver os valores corrompidos desta sociedade. Porque eu tenho filho, eu tenho nora, eu tenho genro, eu tenho neta. Eu preciso ser exemplo para que amanhã eu possa ter uma família abençoada no nome de Jesus. Eu quero ter uma família segundo o coração de Deus.
Mas o que mais essa família me ensina? Me ensina que eu preciso decidir, olhar para frente e nunca para trás. Nunca. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz que a família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque nela tinha pessoas que ainda estavam presas a um passado. Capítulo 26, no capítulo 19, no versículo 26, diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A esposa de Ló olhou para a cidade que estava em chamas, ou seja, apegada ao seu passado. Ela não estava preparada para abandonar aquela cidade completamente. No entanto, tudo que se diz respeito a Sodoma e Gomorra, do passado, da nossa história, precisa ficar para trás. Nosso irmão testemunhou aqui, nosso irmão Igor acabou de testemunhar. Falou da mãe dele. Mas hoje ela é uma serva de Deus. Hoje ela serve ao Senhor. Hoje ela é testemunha viva de que sua Sodoma e sua Gomorra se foi. A Bíblia é clara, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em nome de Jesus, irmão, irmã, pai, mãe, filho, esqueça o seu passado. Nossa família não será transportada para outro nível espiritual, ao ponto de ser uma família segundo o coração de Deus, enquanto nós estivermos presos às nossas perversões, imoralidade, desvios sexuais, abusos, traições, que constantemente tentam nos abraçar. Enquanto nós estivermos envolvidos com esse tipo de coisa, nós não vamos subir a um nível superior, nós não vamos ser espirituais, nós não vamos ter uma vida de santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Eu não posso estar preso às imoralidades. Eu não posso estar preso àquilo que um dia eu praticava e hoje eu testemunho que Jesus me libertou. Não! Mas a mulher de Ló, presta atenção nisto, a própria mulher de Ló, ela ainda não tinha se convertido ao Deus de Abraão. Ela estava com o coração aonde? Lá em Sodoma e Gomorra. Um homem grande e inteligente, ele escreveu o seguinte: quem quer compreender a vida deve olhar para trás, mas quem quer vencer na vida tem que olhar para frente. Você quer vencer? Você quer vencer, olha para frente, irmão. Para de olhar para trás, esquece o passado. O que aconteceu no passado não se conserta, foi. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Você é pai, esqueça o teu passado e viva o presente. Chama a tua família, reconcilia com ela, ora com ela, busca Deus e começa a viver o novo de Deus. Olhar para trás é somente para glorificar a Deus. Como assim, pastor? É quando você fez como o irmão Igor fez. Olha, eu vivia nisso, mas agora o Senhor me libertou. Ele lembrou, mas para glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele. Eu vou lembrar do meu passado dizendo: Senhor, eu vivia, mas hoje eu sou liberto pelo poder do sangue de Jesus. Agora vejam só. A mulher de Ló escolheu olhar para trás. Resultado, virou uma estátua de sal. O mais interessante do acontecimento é que ela havia sido avisada para não olhar para trás. Quando você olha lá, no capítulo 15, no versículo 15 a 17, ela é instruída, não olha para trás, não é para ninguém olhar para trás, não é. Mas ela olhou. Por quê? Porque a mulher é mais curiosa do que o homem? Bem, isso aí não tem nenhuma dúvida. Não tenho dúvida. E se não for, não é mulher, é assim mesmo, esposa. Não é verdade? É normal. Mas tinha uma ordem. E a ordem vinha de Deus. Não era simplesmente o marido que falou, porque ele não tinha credibilidade. Ló não tinha credibilidade, não tinha com o genro, não tinha com a esposa. Se ele tivesse credibilidade, ela não teria olhado para trás. Então veja só, o sacerdote, você que é marido aí, como é que está aí a tua credibilidade com a sua esposa?
Como é que está a tua credibilidade com seus filhos? Você é que sabe, não responda para mim, responda para você. Mas se for negativo hoje, nós vamos orar e a partir de hoje vai haver uma mudança na tua vida no nome de Jesus. Nós vamos orar, o Espírito de Deus vai voltar a atuar na tua vida e a partir de hoje Ele vai voltar a dirigir a sua família no nome de Jesus. O que eu aprendo aqui é que quando Deus fala, olha para frente, vai para frente, irmão, para de olhar para trás. Há muitas famílias que morreram no tempo e no espaço porque decidiram ficar olhando para o passado. Muda o foco. É preciso olhar para frente. Você é marido, perdoa a sua esposa. Você é esposa, perdoa o seu marido e esquece, em nome de Jesus. Para de ficar lembrando do seu marido o que ele fez no passado. Para de lembrar a sua esposa o que ela fez no passado. Acabou. Se há perdão, tem que ter esquecimento. Tem que se esquecer. Não adianta você jogar toda vez na cara do seu marido. Mas você fez isso, você fez aquilo, mulher, mas já foi. Já foi, você não se perdoou. Se você não se perdoaram, pode ter certeza, vocês dois vão para o inferno. Pelo amor de Deus, pastor, que dureza. Não, é a Bíblia que diz isso, não sou eu não. Não, irmão, quando nós ministramos aqui no mês passado sobre os improváveis, nós mostramos a situação de homens e de mulheres que jamais estaria na lista de nossos amigos. Deus, pela sua misericórdia, chama homens e mulheres que jamais andaria do meu lado. Jesus, quando ele fez a composição dos seus discípulos, ele pegou a ralé. Maria Madalena, segundo o que dizem, ela era uma prostituta. Pedro era um cara enroladíssimo. Os demais não tinha profissão, não tinha nada. Mateus era odiado pelo seu próprio povo por uma razão simples, ele era cobrador de imposto. Já pensou você sendo judeu e você ficar botando o seu próprio povo na parede para pagar imposto? Para Roma, que estava dominando aquela cidade, imagina como odiavam ele. Mas Jesus, ele veio para esses. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus veio para curar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para tirar a escória do meio da escória e fazer eles filhos de Deus. Como é que vocês acham que os discípulos de Jesus ficaram quando ele olha para aquele baixinho e fala, ô camarada, desce daí porque hoje me convém dormir na sua casa, mas era outro publicano, e ele era pior que Mateus, porque ele era chefe. Mateus era empregado do governo romano. E Zaqueu? Zaqueu era chefe, era o cabeção, era o que mais levava a grana. Mas Jesus escolhe esse povo. Jesus ama quem você não ama. Jesus gosta de quem você não gosta. Mas eu estou falando de pai, de mãe e de filhos. Em nome de Jesus, ame seus filhos. Ame a sua esposa, ame o seu marido. Deus, Ele quer trabalhar na sua família. Se nós tivermos família forte, nós vamos ter uma igreja forte. Nós vamos ter uma cidade forte. Nós vamos ter um estado forte. Nós vamos ter uma nação forte. Porque a família que serve a Deus, Deus está no meio dela. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sou um pai bobo. Às vezes a pastora chama a minha atenção. Qualquer coisinha que acontece com os meus filhos, eu ligo. Ela fala, mas para de ficar ligando. Deixa os meninos. Eles sabem se virar. Mas eu sou pai, é meu jeito. Meu jeito. A Mariana foi para São Paulo, voltou já, Milton? Ainda não, né? Estão voltando hoje. Foram para São Paulo. Uma sobrinha da pastora estava em São Paulo, e foi uma menina que ajudou muito eles no casamento. Eles foram a São Paulo para encontrar com a sobrinha da pastora e ficar lá 2 dias com eles. E ela comeu um troço lá. Você sabe disso, né, Milton? Irmão, pensa, a mulher quase que morre. Ficou 2 dias enfiada dentro do apartamento porque não conseguia sair, passando mal. Eu liguei para ela só 10 vezes. Eu nem falava para a pastora. Nem se eu falo, ela me dá bronca. Se eu falo, eu estou ligando, ela fala, mas não liga. Ele sabe se, mas é meu jeito. Não saíram de dentro de mim. Mas eu faço parte daquela família.
sem eu, as crianças não nasceriam. Eu amo os meus filhos, eu amo as minhas netas. Eu me preocupo de noite com a minha família, porque família é meu tesouro. As mensagens que nós temos ministrado durante esse mês é: minha família é meu tesouro. Não tem tesouro maior do que a sua família. Você pode ganhar bem, você pode ter uma senhora aposentadoria, um senhor emprego, um comércio bom, uma fábrica nas tuas mãos, mas nada é mais valoroso do que os seus filhos, do que a sua família. Em nome de Jesus, não siga o exemplo deste homem, mas siga o exemplo dos homens que estão na Bíblia, que considerava a sua família e tinha preocupação. Abraão dizendo: meu filho não vai casar com qualquer uma, não, a qualquer uma. Era mulher que não temesse a Deus. E hoje a gente vê filhas namorando com meninos que não tem nada de Deus, e os pais simplesmente ficam tranquilos. Ah, pastor, mas o senhor sabe, se eu proibir é pior. Proibir é pior? Eu não estou mandando você proibir, estou mandando você ensinar. Ensina. Aí é problema dos seus filhos, mas ensina. Mostre dentro da palavra de Deus. Veja só, por fim, para que eu possa desejar e ser uma família segundo o coração de Deus, decida crer que Deus decida de verdade que Deus transforma tragédias em bênçãos. Como é que é isso, pastor? Veja só, uma coisa interessante. A família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque suas filhas também não entenderam que quando Deus tem um plano para a nossa família, Ele não precisa de uma mãozinha. Deus não precisa de nossa mãozinha. Deus não precisa de uma ajuda nossa para concluir o plano dele. Que isso, irmão? Mas aquelas meninas, de verdade, elas não tinham ensinamento. A verdade é que elas não tinham ensinamento do pai e da mãe. Como é que o senhor prova isto? Simples, simples. Quando as cidades são destruídas, elas vão para uma caverna, os seus futuros esposos morreram junto com Sodoma e Gomorra, e dentro da lei, a lei era extremamente clara. Incesto era pecado. Não poderia acontecer naquele que teme a Deus. Em Deuteronômio é claro isto. Mas as meninas não tinham ensinamento. Elas não acreditavam em milagre. Por quê? Porque elas nunca viram milagre. Elas viram sim uma cidade corrompida, uma cidade que quando Ló recebe os anjos na sua casa, os homens foram atrás daqueles anjos para querer ter relações com aqueles anjos. Lembra dessa passagem? Elas viram isto, mas elas nunca tinham visto milagre. Elas nunca tinham visto o papai falar que Deus era o único Deus. Elas nunca tinham ouvido falar da mamãe, que a mamãe casou com o papai porque Deus preparou. Não, ali era qualquer coisa. E elas fazem o que a lei proibia. Elas estão com o pai dentro de uma caverna e diz: olha, o negócio é o seguinte, ficou feio o negócio para nós. Nosso pai está velho e nós não podemos interromper a nossa família. Agora vocês imaginem que elas saem com a mão na frente e com a outra atrás. Isso passou-se dia, ao ponto delas terem condições de fazer vinho. E fazer vinho não era como hoje. Mesmo hoje, eu nunca fiz vinho, não sei como é que faz, mas eu sei que demora para fazer vinho. O vinho não se faz do dia para a noite. Mas elas tiveram tempo, e esse tempo a Bíblia não descreve, mas com certeza foi muitos meses, de plantar vinha, de fazer vinho, de estar com o pai ali naquela caverna, e ficar maquinando alguma coisa para que a descendência deles não terminasse. E esse tempo demorou, porque fizeram vinho. E a mais velha, então, embebeda do pai, e se relaciona com o pai. E o texto diz que o pai nem se lembrava quando dormiu e nem quando acordou. Mas ela se relaciona com o pai. E fica grávida. Na noite seguinte, a mais nova fez a mesma coisa. E a ideia ali era para que a nossa geração não termine, não acabe nunca. E elas fizeram isso.
Por que elas fizeram isso? Porque elas não acreditavam em milagre. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, pastor, para minha filha, para o meu filho não tem mais jeito. Para minha esposa, ó, eu já joguei a toalha. Para o meu marido eu já joguei a toalha. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Creia no milagre de Deus. Creia no poder de Deus. Deus é poderoso para mudar o seu filho e a sua filha. Deus é poderoso para mudar a sua esposa, mudar o teu marido. Deus é poderoso. O que nós precisamos é crer em milagre ainda. O mesmo Deus que operou no tempo de Abraão está aqui operando no nosso meio. Nós precisamos crer. Aquelas meninas não criam. Aquelas meninas não tinham ensinamento. E elas fazem uma besteira louca. E para piorar, dela nasce duas raças, que são as piores raças que foi contra Israel a vida toda. Os moabitas, os amonitas, sempre foram inimigo terrível do povo de Deus. Leia na Bíblia as guerras que Israel fazia com os amonitas, com os moabitas. Olha só o que essas moças arrumam. Arrumaram confusão, porque não acreditavam em milagre. Mas se você está aqui hoje, pelo amor de Deus, não ache, não pense que a sua família está destruída. Não pense que não tem jeito. O Deus que dá jeito está aqui. O Deus que muda situações está aqui. Você precisa crer em milagre no nome de Jesus. Não existe jamais para o Deus que você serve. Não! O Deus que você serve ainda faz milagre. Ele é poderoso para arrancar do lamaçal do pecado os seus filhos, seu marido, a sua esposa. Você precisa crer no nome de Jesus. É interessante que você diz assim, pastor, qual que era a saída dessas meninas, pelo amor de Deus? Qual que era a saída? Elas tinham um tio chamado Abraão. Elas deveriam procurar Abraão. Elas deveriam ser aconselhadas pelo tio, que era o homem que Deus fez uma promessa que está lá em Gênesis capítulo 12. Elas tinham que lembrar por que Ló veio com o tio Abraão. Vamos, espera um pouquinho. Nós temos um tio para pedir um conselho. Nós temos um tio para falar alguma coisa para nós. Vamos, antes de fazer qualquer coisa, vamos perguntar para o tio Abraão. Porque se o nosso pai veio com ele para cá, para esta terra, é porque Deus tem alguma coisa. Mas não. Se precipitou, igreja. Você tem um pastor aqui, você tem uma equipe aqui nessa igreja para te aconselhar, para te ajudar, para te dar conselhos, para você não fazer loucura. Hoje Deus está trazendo esta palavra porque você tem pensado em fazer loucura, em besteira, mas em nome de Jesus, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus para te ajudar, para te levantar e dar a você um conselho vindo do alto para a tua vida. Não faça como as filhas de Ló. Creia no milagre. É tão interessante que o milagre acontece. Como que acontece o milagre? Dos moabitas nasce uma menina chamada Ruth. Vocês lembram disso? Ela era moabita. E a história de Ruth é interessante. Quando ela conhece a sua sogra, ela havia casado com uma das filhas da Noemi, não é isso? De Noemi, e os filhos morreram e ela ficou sozinha, ela, órfã e a velha. E agora morreu o pai, morreu os filhos, ficou 3 mulheres. E aquela sogra chama as suas 2 noras e diz, olha, eu não tenho mais condições de dar filho a vocês para casar. Volte para a terra de vocês, volte para os pais de vocês e siga a vida de vocês. Uma delas falou, é por aqui mesmo, foi. Saiu chorando, mas foi embora. A outra, não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Por quê? Porque ela ouviu falar do Deus de Israel. E ela fala para a sua sogra, olha, para onde você for eu vou. Onde você dormir eu vou dormir. Onde você comer eu vou comer. A partir de hoje o teu Deus é o meu Deus.
Ruth era moabita. Olha Deus trabalhando. Eu preciso crer em milagre. Quando Ruth vai lá pegar do que sobrava das colheitas, isto era lei, que quando você estava colhendo e que caísse no chão, você não podia pegar, que era para os pobres necessitados. Quando ela está lá pegando, não é? Dos grãos, alguém se simpatiza com ela. E aquele homem, ele se casa com ela, e ele, por casar com ela, ele consegue fazer com que todas as terras do seu sogro voltassem para a família. Redimiu. E Ruth, ela é uma das que está na genealogia do próprio Jesus o Cristo, moabita. Deixa eu dizer uma coisa, Deus é o Deus do milagre. Se você sente que sua família ainda não é uma família segundo o coração, se você ainda está preso aos valores deste mundo, se você está olhando para o seu passado, se você ainda se sente marcado pelas tragédias que chegaram na sua vida e na sua família, hoje, não é amanhã. Hoje Deus quer trazer restauração para a sua vida, para a sua família. Hoje Deus quer tomar de volta a direção da sua casa. E você vai sair daqui hoje dizendo, a partir de hoje, eu mudo. Depende de você. Baixe tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, Pai santo, eu te louvo, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações.